Então quero que você abra, por favor, a sua Bíblia no segundo livro dos Reis, do capítulo 4. Nós vamos ler alguns versículos, na verdade bastante versículo, dessa história tão poderosa da Sunamita e do seu filho. Você já ouviu várias mensagens aqui, eu também já preguei várias vezes, mas hoje eu quero compartilhar algo, já que nós estamos num grande propósito de adoração através do jejum. E assim, irmãos, eu tenho criado muitas expectativas para o término desses 40 dias de jejum. Inclusive tenho até motivado a você, se você não começou, comece. Se você interrompeu por algum problema, não conseguiu sustentar, reinicie, mas não fique de fora desse tempo profético que Deus trouxe para nós como igreja. Eu tenho absoluta certeza que nós vamos ser surpreendidos pelo Senhor ao final desses 40 dias. Eu tenho gerado muitas expectativas no meu coração para isso, mas muitas. E tenho tido a certeza de que algo vai acontecer, tamanha as resistências que têm se levantado. Não tem sido fácil. Olha que eu tenho o hábito, eu tenho uma vida ministerial de jejum já há muitos anos, mas esse jejum de 40 dias tem sido, eu posso dizer assim, num linguajar bem, tem sido sofrível, tem sido pedreira, né? Umas dores de cabeça do nada, umas dores no corpo, né? Visões, de vez em quando eu vejo coxinha de galinha correndo atrás de mim, eu tenho uns sonhos assim estranhos, mas Deus tem nos sustentado. Isso é um sinal de que Deus vai fazer uma grande obra, amém? Diga para quem está tendo assim, Deus está preparando uma grande obra para a sua vida. O texto que quero ler, segundo livro dos Reis, capítulo 4, a partir do verso de número 17, diz: Então sucedeu a mulher e deu luz a um filho, no tempo determinado, no ano seguinte, segundo Eliseu lhe dissera. E crescendo o filho, sucedeu que um dia saiu para ter com seu pai, que estava com os segadores. Então disse ao seu pai: ai, minha cabeça, minha cabeça. Então disse ao moço: leve-o até a mãe. E o moço tomou, levou a sua mãe, e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia, e morreu. Subiu ela, o deitou sobre a cama do homem de Deus, e fechou a porta e saiu. Chamou seu marido e disse: manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que ocorra ao homem de Deus que volte. Então seu marido se virou para ela e disse: por que vais a ele hoje? Não é lua nova, nem sábado. E ela disse: tudo vai bem. O marido estava dizendo para si: não é tempo de procurar o profeta. Olha que coisa interessante. Quando o marido diz: por que você vai até ele? Não é tempo de procurar o profeta. Se nós trouxermos essa expressão ou esse conselho do marido para os dias de hoje, seria a mesma coisa que: vai procurar o profeta para quê? O que ele pode fazer para te ajudar? Essa ainda é uma das estratégias do inimigo. Eu tenho conversado, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Ontem eu estava conversando com a pastora Zeli, com o pastor Almir, foi o aniversário dela, e nós estávamos sentados à mesa, tendo um momento de comunhão, e eu estava dizendo para ela o seguinte, e digo isso com muito temor e muito tremor. Eu sou de uma geração, o pessoal que nasceu lá para até os anos 80, quase chegando aos anos 90, os crentes dessa geração, né, que nasceram até essa época, 80, 90, eram cristãos, crentes que tinham uma visão sobre a autoridade espiritual. Nós, inclusive, falávamos sobre isso nas igrejas, sobre a autoridade espiritual. Havia um respeito muito grande dessa geração para com seus pastores, para com seus líderes. Veio uma geração dos anos 90 para cá, onde ela simplesmente não reconhece autoridade pastoral. Na verdade, elas não conhecem autoridade nenhuma. Ela não conhece a autoridade
de professora, ela não conhece a autoridade de pai, ela não conhece a autoridade. Ou seja, hoje nós estamos vivendo a galera dos 30 até 40 anos, é uma galera que olha o pastor e vê o pastor, o líder, como uma pessoa normal, como uma pessoa qualquer. Para que eu vou procurar um pastor para ter uma opinião, ou orar comigo, ou me dar uma direção? Essa geração, irmãos, é uma geração que corre sérios riscos de não entender a bênção que se é estar debaixo de uma autoridade pastoral. E sabe o que Deus está fazendo? Eu olhei para a pastora Marizane e falei assim: meu bem, olha como os adolescentes estão sedentos e antenados em querer servir aos seus líderes. Não acontece só aqui. Hoje nós temos um grupo de adolescentes sendo treinados, né, diretamente pelo Cadu e pela Gabi, que entendem a responsabilidade que um líder tem e se colocam debaixo dessa autoridade. Isso tem acontecido em todo o Brasil. Ou seja, tem uma geração que vai passar, que não vai entender o poder de se receber uma palavra pastoral, de respeitar uma palavra pastoral, mas tem uma outra geração se levantando, entendendo que se faz necessário ouvir a voz que sai do altar. E eu não estou falando, irmãos, mas tem pastor, tem isso. Não, irmãos, tem 7.000 que estão de pé. Tem 7.000 que estão de pé. E se eu trouxer isso para a Bíblia, eu vou te mostrar uma coisa na Bíblia, só para você entender. E essa questão da Bíblia, eu estava conversando com Miqueias ontem à noite, pastor Miqueias. A geração de Eli era uma geração que respeitava uma autoridade. Eli era um profeta de respeito. Veio a geração dos filhos de Eli, que se lixavam para a santidade. A geração de Eli se estabelece, dos filhos de Eli se perdem, Deus levanta quem? Samuel. Ou seja, tem uma geração de Samuéis. Tem uma geração de muitos Samuéis se levantando, porque é uma geração de filhos de Eli, estão se lixando para a autoridade espiritual. Que não passe de mim o teu Espírito, Senhor. Amém? Deus está levantando adolescentes aí que vão revolucionar a terra através da graça, do poder, do sangue de Jesus. Aleluia! Mas deixa eu continuar lendo aqui. Eu nem sei por que eu abri um parênteses para isso, mas vamos lá. Então chamou seu marido, manda-me dois comuns. Ele disse, lua nova, 24. Então abaldou, jumenta, disse ao servo, guia e anda, e não pares no caminhar, senão quando eu lhe mandar. Partiu ela, pois, foi ao homem de Deus, ao Monte Carmelo. Sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, e disse a Geazi, vai lá, que vem a sunamita. Ele, pois, correu ao encontro e disse-lhe, vai bem contigo? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E ela disse, vai tudo bem. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou os seus pés, mas chegou Geazi para retirá-la, disse, porém, o homem de Deus, deixai-a, porque a sua alma está triste de amargura, e o Senhor me encobriu e não manifestou. Então disse ela, pediu eu a meu senhor algum filho? Não disse, não me enganes? E ele disse a Geazi, cinge os seus lombos, toma o seu cajado na mão, vai, e se encontrares alguém, não saúde, e se alguém saudar, não responda, põe o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém disse a mãe do menino, vive o Senhor e vive a sua alma, que não hei de te deixar. Então ele se levantou e a seguiu. Geazi passou adiante deles, pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. Voltou a encontrar-se com ele e trouxe o aviso, dizendo, o menino não despertou. Chegando Eliseu, àquela casa, o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre os seus olhos, sobre ambos, e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo boca sobre boca, olhos sobre olhos.
mãos sobre mãos, se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu. E depois desceu e andou naquela casa, uma parte para outra, tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou Geazi e disse: chama a sunamita. Este a chamou e veio a ele e disse: toma o teu filho. Então entrou ela, se prostrou aos seus pés, se inclinou à terra, tomou o seu filho e foi embora. Eu não sei se você, como eu, tem gerado alguma expectativa para um milagre, seja um milagre em que área for, mas eu quero nessa noite poder ser usado por Deus, crendo que Deus nos dá autoridade para estar nesse altar, para liberar uma palavra nessa noite sobre a sua vida e para você que nos assiste em casa. Eu quero, em nome de Jesus, declarar que toda resistência a um milagre sobre a sua vida vai cair por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que pode estar te impedindo ou tentando te impedir de viver um milagre, na autoridade que é no nome de Jesus, eu declaro: essa resistência vai cair por terra. Quem pode dar um glória a Deus bem forte ao Senhor? Dá um aplauso a Ele, aleluia. Irmãos, o que nós temos visto por aí é que há um grande desespero, uma grande angústia espalhado em diversos lares. Pode ser até que o nosso lar também esteja passando por processos de desespero e angústia. Nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho, amigos na escola, na faculdade, as pessoas estão vivendo um grande inferno na terra. São viciados, são drogados, são lares destruídos, são divórcios e separações, miséria e dor alcançando famílias, e somente Jesus tem o poder para transformar e mudar todo o quadro de adversidade. Somente Jesus. Por isso eu creio que, por conta das muitas promessas que a Bíblia descreve, diga-se que são mais de 5.000 promessas descritas na Bíblia. É por isso que sempre haverá uma resistência. Sempre. Eu costumo dizer que para receber uma palavra profética, não há resistência nenhuma. Para você receber uma palavra de Deus, não existe resistência nenhuma. Agora, entre o recebimento de uma palavra ao cumprimento dessa palavra, alguma coisa vai tentar te fazer para te impedir de chegar até o dia do cumprimento da promessa. Em qualquer que seja a área da sua vida, irmãos, em qualquer que seja a área da minha vida, eu me lembro de tantas promessas que foram feitas quando eu me converti, quando eu tinha 23 anos de idade. Quantas promessas foram liberadas? Algumas delas ainda não se completaram, ainda não chegaram, mas outras, depois de tantos anos, depois de tantas lutas, que eu chamo para mim tempo de preparação, tempo de lapidação, tempo de dar uma arrumada na minha vida, porque tem promessa que não aconteceu na minha vida porque eu não estava pronto, tem promessa que não vai acontecer na sua vida porque você não está pronto. Mas até no processo de lapidação e de transformação, resistências se manifestam. Parece que esse dia nunca chega. A gente fica vivendo, poxa, será que eu não vou conseguir? Há uma canção que eu não gosto de cantá-la, cantei muito, mas eu não gosto de cantá-la, porque não é uma realidade, que diz: eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele sonhou para mim. Eu não creio nisso. Eu creio que existem coisas que, por minha culpa, não vão acontecer. Por minha culpa. Eu gostaria, por exemplo, de viver até os 100 anos de idade. Até declaro, poxa, o histórico familiar, né? Minha bisavó morreu depois dos 100, alguns chegaram até 90 e pouco. Eu estou com uma tia minha que está viva, irmã do meu pai, está com 90 anos. Quem diz que a minha mãe tem 80? Minha mãe tem 80. Pelo jeito vai durar até uns 100. Né?
E eu espero, se ela tiver 100, eu vou estar com 80. Eu espero estar com 80, com saúde para cuidar dela, né? Mas ela acaba com a minha saúde. Então, existem coisas que eu sonho em acontecer, mas para eu chegar a 100 anos bem, vai depender de quem? De mim. Vai depender de eu cuidar da minha saúde, vai depender de eu cuidar daquilo que eu como, vai depender de uma série de situações. Então a gente não pode culpar a Deus que alguma coisa que Ele prometeu não aconteceu, porque não é culpa dele, porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E se Ele resolve fazer algo, Ele vai fazer. O problema é que eu estou atrasando Deus. Esse é o problema. O que a Bíblia diz? Eu que sei que planos tenho a vosso respeito, e não são planos de mal, planos de paz. Só que nós não temos paciência de esperar o plano de Deus chegar. A gente sempre arruma um jeito de colocar o nosso plano na frente para Ele assinar, para Ele resolver. E não é assim. Não é dessa maneira. Se a gente estiver vivendo o que Ele planejou, vai dar tudo certo. Agora, se o plano que a gente está vivendo está dando errado, tem alguma falha nesse negócio aí, porque Ele também diz que a sua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Então, nessa história que nós lemos, essa mulher, ela conseguiu viver um milagre. Por quê, pastor? Porque ela seguiu alguns passos importantes para alguém que deseja viver milagres na sua vida. Eu quero compartilhar bem rápido com você, ok? Coloca aqui para mim, por favor, um cronômetro de 35 minutos. Por favor, quem está aí hoje? É o Neemias? Ô Neemias, bota aí para mim, 35 minutos. Para que a gente viva um milagre, a gente precisa entender algumas coisas. A primeira coisa que nós precisamos entender, que milagre não somos nós que fazemos. Milagre só Deus pode fazer. Amém? Diga para o irmão, você não é milagroso. Diga aí, você não. Milagre só Deus pode fazer. Parece óbvio, né, o que eu estou dizendo? Isso aí eu sei, mas peraí. Se você sabe, por que é que muitas das vezes você quer dar uma mãozinha para Deus? Por que muitas das vezes você quer dar uma instrução para Deus? Não levanta a mão não, mas quantos de nós já quisemos dar instrução para Deus? Senhor, eu sou um senhor já, sou um coroa sentado de barba branca no trono, né? Deixa eu, principalmente na hora de escolher com quem a gente vai casar. Senhor, o senhor não entende de namoro, o senhor nem casou. O senhor nem casou, Senhor. Então, posso lhe dar uma ideia, Senhor? Aquela ali, ó. E Deus está mostrando, aquela vai dar problema para você. A gente, aquele ali, Senhor. Deus falou assim, eu já dei sinais, vai dar ruim para você. Senhor, eu mudo ele. Meu irmão, se Deus não mudou, se Deus não mudou, Pastor Sérgio, se Deus que é Deus não mudou, você, irmão, se você fizesse milagre, tinha uma foto sua, ó, você não tem poder de fazer milagre. A gente fica especulando como resolver uma situação que a gente está passando. A gente perde noites com insônia. Muitas das vezes queremos dar uma de Deus, tentando achar uma solução. Só que no versículo 21 a gente percebe que a sunamita pega o filho dela, coloca na cama do profeta, fecha a porta do quarto e vai atrás de Eliseu. Por quê? Porque o profeta representava a própria presença do Senhor na terra. A sunamita sabia que naquele momento somente a mão de Deus poderia fazer alguma coisa. E é assim que eu e você devemos agir quando precisamos viver um milagre. Temos que nos conscientizar que há momentos que a gente não pode fazer mais nada. Ou ainda, se tentar fazer, vai piorar a situação. Então tem uma hora, irmãos, que a gente tem que descansar. Eu me lembro de Ezequias, quando ele é afrontado por Senaqueribe, ele diz o seguinte:
Ele diz o texto assim: Senhor, é contigo, eu não posso fazer mais nada, agora é contigo. O que isso traz de lição para mim? Irmão, tem uma hora na nossa situação, na nossa história, que daqui para frente a gente não faz mais nada. Ou a gente confia no Senhor, ou a gente confia no Senhor. Não tem jeito. Tem hora, irmãos, que é para parar e confiar. Tem hora que é para esperar. Tem hora que é para orar. Tem hora que é crer que Deus já está agindo em nosso favor. Me ajuda a pregar aí. Diz para o irmão que está do teu lado: se você já deu tudo de si, é hora de esperar o agir de Deus nessa situação. Eu não sei se eu estou falando com alguém, mas podemos estar nos cansando de tanto lutar, quando Deus está esperando assim: confia em mim, eu vou fazer. Calma, você já tentou de tudo, agora espera. Esperar é uma virtude, irmão, sabia? Esperar é uma virtude, porque esperar significa confiar, e eu não sei em quem você confia, mas nós cantamos hoje: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Aleluia. Outra coisa que a gente precisa entender é que a sua fé para crer em milagres só vai ser aguçada, aumentada, se você aprender a andar com gente que confia em Deus. Na hora da nossa luta, você tem que escolher com quem você vai se relacionar. A gente fica desnorteado, precisando ouvir a voz de Deus, precisando ouvir uma direção de Deus, principalmente quando nós estamos passando por situações complicadas na nossa vida. É como se tiram o tapete da gente, é como se a gente fica sem chão. E nessas horas que nós estamos precisando ouvir a voz de Deus, quem que a gente procura, irmão? Você pode ter um excelente amigo, um cara top. Se você quer ouvir Deus, ele não vai falar sobre Deus se ele não conhecer Deus. Sabe quantas coisas estouram no gabinete? E que a gente diz assim: você escutou o conselho de quem? De um amigo. Ele é de qual igreja? Não, não é de igreja não. Quem não conhece Deus, quando está precisando de alguma coisa, vai buscar horóscopo, vai procurar tarólogo, vai procurar carta, vai procurar um monte de coisa. Inclusive, irmãos, horóscopo não é de Deus, tá? Diga-se de passagem. Mas falou igual, eu sou assim. Eu li Ares hoje, eu sou assim. Calmo, tranquilo. Para com isso, irmão. Quer saber sobre o seu futuro? Está aqui, ó. Aí ler a Bíblia. Quer receber uma palavra edificante aqui, ó? Está aqui, ó. Zorionara morreu. A sunamita, ela reconhece que Eliseu era um santo homem de Deus. Está lá no versículo 8 e 9, no mesmo capítulo. Ela poderia ter ido atrás de qualquer pessoa, ela poderia ter ido atrás de uma amiga, ela poderia ter ido atrás de uma vizinha, ela poderia ter ido atrás de uma prima, ela poderia ter ido atrás de qualquer um, mas ela largou tudo e foi atrás de alguém que tinha uma resposta de Deus. Por quê? Porque era íntimo de Deus. Eu estou passando por luta, irmão, eu vou ligar para quem? Eu estou passando por luta, eu vou procurar ajuda de quem? De quem vai me puxar para baixo? Puxar para baixo é ótimo, né? Mas é isso mesmo. De quem vai... De quem vai abrir o alçapão
Não, eu tenho que procurar alguém que eu estou afundando e vai estender a mão e vai me puxar, vai me trazer para cima e vai dizer: vamos embora, vamos continuar, isso vai passar. Essa mulher, ela não poderia procurar uma outra pessoa senão um santo homem de Deus. E eu me atrevo, irmãos, e eu me atrevo de verdade a dizer que nessa igreja, nossos pastores, nossos líderes, nossos diáconos, pela misericórdia de Deus, podem ser procurados por cada um de vocês, porque eles têm uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Eu reconheço isso na vida de cada um desses irmãos que estão aqui. Nós precisamos entender, estou num momento difícil, eu vou procurar quem? Não preciso esparecer. Irmãos, já cometi muitos erros na minha caminhada, porque fui esparecer com quem não tinha uma palavra de Deus para me dar. E se eu precisava de um milagre de Deus, eu tinha que procurar Deus. Se você precisa de um dinheiro, você procura quem? Um gerente de banco. Se você precisa consertar um carro, você procura quem? Um médico? Não, você procura um mecânico. Se você precisa cuidar do seu corpo físico, da saúde, você vai procurar um médico. Se você precisa de um milagre, você vai procurar quem? Deus! Você vai procurar alguém que vai pegar a sua fé e vai jogar lá em cima. Faz muita diferença. Na hora da sua luta, você está andando com alguém que acredita em milagres. Porque se eu preciso de um milagre, eu tenho que andar com alguém que acredita em milagres. Eu já falei isso aqui quando nós estávamos construindo isso aqui, irmãos. O que eu tinha de gente que falava para mim assim: rapaz, isso vai conseguir não. Quantos membros tu tem? Eu falei: tenho quase 200. Rapaz, essa obra é muito cara, velho. Tu não vai conseguir não. Tu deve ter um jogador de futebol lá. Tu deve ter um empresário lá. Tu deve ter... Eu falei: tem não. Ele: rapaz, não vai dar certo. Sabe o que eu fazia? Valeu. Aí ligava para o pastor Aio. O pastor Aio dizia: vai conseguir, meu irmão. Ora, vamos orar. O Aio fez muita campanha de oração comigo. Ligava para o Eduardo. O pessoal perguntava: por que o senhor sempre traz o Eduardo Dutra aqui? Além de ser um homem de Deus, é um cara que quando eu estava aqui chorando, ligava para chorar comigo. Aio, pastor Maninho, que faz um tempo que não vem aqui, né? Está lá em Brasília, estou com medo de trazer ele aqui. Entendeu? Mas gente que durante todo o tempo estava aqui chorando, clamando, acreditando: vamos lá, vai conseguir. Enquanto muitos diziam assim: vai não. Então eu queria um milagre. Eu andava com quem? Ainda hoje, todas as vezes que eu quero viver um milagre, eu ligo para quem crê em milagre. Deixa eu te fazer uma pergunta: você anda compartilhando das suas lutas com quem? Agora, se eu preciso de um milagre, eu também preciso aprender a me esforçar para me encontrar com alguém que vai me dar uma palavra de Deus. Olha o que essa mulher fez: largou tudo para se encontrar com o profeta. Tem muita gente que precisa de um milagre, tem muita gente que quer um milagre, tem muita gente que precisa ouvir a voz de Deus. Não quero ir para o culto não, estou cansado, vou ver The Voice, vou ver televisão. Hoje não é dia. Eu já fui ao culto ontem, irmão. Lembra de Jacó? Jacó só largou o anjo. Falou assim: ó, tu não sai daqui se tu não me abençoar. Eu não falo isso porque eu sou pastor não, tá? Eu falo isso porque eu sou crente. Para mim, se tivesse culto todo dia eu estava no culto. Vocês sabem que na pandemia eu fiz culto todo dia. Eu preciso de Deus todo dia, irmão. Eu preciso comer todo dia? Preciso. Eu preciso respirar todo dia? Preciso. Mas também preciso de Deus todo dia. E culto, quando eu digo ter culto todo dia, não é estar no local. Você pode fazer culto na sua casa todo dia. Aqui não. Mas tem gente que só lê a Bíblia no dia de culto.
Tem gente que só vai orar no dia de culto. Tem gente que só vai cantar no dia de culto. Nos outros dias eu não tenho tempo. Quem precisa de milagre, arruma um tempo para conversar com Deus, irmão. Quem precisa viver um milagre, Renan, tem que arrumar um jeito de conversar com Deus todo dia. E todo dia eu preciso de um milagre. Ou você acha que fugir de bala perdida, fugir de assaltante não é milagre? Então todo dia eu tenho que sair de casa, Senhor, cega o miserável que quiser me assaltar. Desvia a bala que vai vir na minha direção. Desvia a língua maledicente de alguém que vai falar mal de mim. É um milagre. Então eu tenho que me esforçar para falar com Deus. Tem dia, irmão, tem dia que não dá para ler a Bíblia, não. A cabeça está cansada. Tem dia que tu começa a ler, os olhos começam, né? Você começa a dormir. Tem gente que usa a Bíblia para dormir, sabia? É remédio para dormir. O cara começa a ler, Senhor. Cai na Bíblia assim, pastor Sérgio. No dia seguinte dá o testemunho. Rapaz, eu fui arrebatado. Eu estava lendo a Bíblia, fui arrebatado. Olha, a presença de Deus foi forte lá em casa. Tem umas páginas que nem existe mais, tão babado que está. Cheguei a babar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem se esforçado para ouvir Deus? Qual é o preço que nós estamos pagando para receber uma palavra de Deus? Tem preço. Sabia? Santificai-vos hoje. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Não é de qualquer jeito não, irmãos. Você não vai me achar. Você está pensando que Deus é facinho? Deus não é facinho, não. Buscar-me-eis e me achareis. Quando? Condição de me buscardes de todo o vosso coração. Qual é o preço que eu e você estamos pagando para ouvir Deus? Eu quero ouvir Deus, mas o que eu estou fazendo? Qual é o preço? Qual é o preço que eu estou pagando? Irmão, eu sei. Poxa, quinta-feira, marcou logo essa conferência, quinta-feira, poxa. Quinta-feira estava tudo certo, eu ia à praia, eu ia não sei aonde. Pode ir, não tem problema. Graças a Deus essa igreja nunca proibiu ninguém, né? Se fosse em outro lugar, quem não vier vai quebrar a perna. Quem não vier, o carro vai bater. Quem não vier, vai sentir dor de cabeça, vai vir voltar. Aqui a gente tem liberdade para adorar a Deus. Não cobro ninguém para vir para o culto. Eu sei que eu vou estar aqui, sabe por quê? Porque eu tenho absoluta certeza de que através da vida de um desses três homens, Deus vai trazer uma palavra que vai desatar um novo tempo na minha vida. Qual dos três, pastor? Não sei, um dos três. Então eu vou falar, Dunite, Salamé. Eu vou estar aqui, porque eu sei o que eu preciso. Eu sei que aquilo que eu preciso, Deus está pronto para me liberar. Amém? Se nós queremos um milagre, precisamos pagar um preço para irmos ao encontro de Deus. Quem crê nisso, dá uma salva de palmas ao Senhor. Amém? Eu estou terminando. 18 minutos eu termino. Nós precisamos entender, irmãos, que muitos milagres não têm acontecido. Sabe por quê? Porque não valorizamos a nossa fé. Você valoriza a sua fé? Como é que nós valorizamos? Irmão, a fé é imprescindível. A gente precisa aprender que estar num culto comum, às vezes um culto de oração, culto de primícia, o que precisa ser valorizado nesse culto é a sua fé.
Se a sua fé não vale nada, você jamais vai acreditar que onde estiverem 2 ou 3, Jesus vai estar ali. Se a nossa fé não tem valor algum, vir ao culto é apenas um rito religioso, e não uma adoração espontânea. A quem nós adoramos aqui? Eu não vi, eu não senti, nem o cheiro, nem perfume, rosa de Saron, senti nada. Você está aqui por causa da sua fé. Você crê que o general está passeando nesse lugar. Você crê que o homem de branco está aqui. Você crê que aquele que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia está nesse lugar. E se houver um enfermo, ele pode curar. Se houver alguém que entrou aqui com um propósito de tirar a própria vida, ele pode mudar. Que se alguém entrou aqui viciado, ele pode curar o vício. Essa é a nossa fé. Como diz um pastor, né? A nossa fé é louca. É louca. Porque ela crê que uma virgem deu à luz a um filho, que ao terceiro dia morreu, ressuscitou e que vai voltar voando para nos buscar. Que loucura, irmão. É fé. A certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam. E sem fé é impossível. Ou seja, não existe a mínima possibilidade de eu agradar a Deus se eu trouxer um bom dízimo. Não há a mínima possibilidade de eu agradar a Deus se eu faço muitas obras sociais. Não há a mínima possibilidade de eu agradar a Deus se eu só honro pai e mãe. Não, só tem um jeito de agradar a Deus: fé. Fé. E quando eu tenho fé, eu dizimo. Quando eu tenho fé, eu faço obra social. Quando eu tenho fé, eu honro pai e mãe. Quando eu tenho fé, a fé é o que move toda a minha conduta de cristão. Eu sou cristão, mas não tenho fé. Não, tu é qualquer coisa, irmão. Cristão tem fé, valoriza a fé. E é um fato impressionante quando a sunamita diz assim: está tudo bem. Ela foi perguntada: está bem seu marido? Meu marido está. A senhora: eu também estou bem. E o filho? Está tudo bem. Está tudo certo. Como é que ela poderia dizer que estava bem se o seu filho estava morto? Já parou para pensar nisso? Como é, Paulo, que ela pode dizer que o filho está morto? Como é que está? Está tudo bem. Tu consegue imaginar isso? Quem é pai e mãe consegue imaginar isso? E aí como é? Está tudo bem, tranquilo. Sabe por que ela diz isso? Por causa da fé. Ela estava indo na direção de um homem de Deus, não para ficar questionando ele apenas. Ela estava indo na direção de um homem de Deus que ela sabia que uma palavra daquele homem poderia mudar a história dela. Ela até começa dizendo: eu te pedi algum filho? Eu estava na minha lá. Eu te pedi algum filho? Ele está morto lá. Sabe o que ela está dizendo para o cara? Dá o teu jeito. Tu não é homem de Deus? Dá o teu jeito. E eu não vou enterrar meu filho. Que é isso, pastor? Eu te provo. Quer que eu te prove? Como ela não ia enterrar o filho dela, quando uma pessoa morria, enrolava num lençol e já preparava para o sepultamento. Ela pegou o filho, botou na cama do profeta, cobriu o lençolzinho e deve ter dito assim: eu sei que tu está me ouvindo, eu vou ali e já volto. Conjectura minha, ok? Isso não está na Bíblia. Mas se ela tivesse preparado o filho para morrer, para ser enterrado, ela já tinha mandado contratar as carpideiras. Ela tinha falado para o marido assim: ó, o SINAF está em dia? Nem para o marido ela falou: eu vou ali procurar o homem de Deus. Mas por quê? Não está no tempo. Me dá só uma jumenta aí, pô.
Tem fé? Se você tem fé, irmão, desfaz o sepultamento, desfaz as malas. Se você tem fé, vai lá e pega o que você engavetou, tira de volta, bota na mesa para continuar orando. Se você tem fé, começa a olhar para o céu e fala assim: vai acontecer. Se você tem fé, pega a receita médica, coloca na geladeira e diz assim: é só por um tempo, eu vou ter que tomar esses remédios, mas eu vou ser curado, essa doença não vai matar. Se você tem fé, já começa a colocar roupa de novo, a roupa da festa, da celebração, começa a se preparar, porque a fé faz isso, a fé anda na contramão. Enquanto tem gente pensando em enterrar, você está pensando como vai celebrar o dia da ressurreição. Se tem gente dizendo como é que vai terminar essa festa, você está pensando como é que eu vou continuar essa festa. O milagre vai acontecer. Irmãos, a provação da nossa fé é constante. Todo dia a sua fé é provada. Todo dia nossa fé é provada. Os problemas estão aí para nos experimentar. Mas posso te dar uma palavra de um amigo, não de um pastor, de um amigo? Fica firme em Deus, porque o milagre que Ele prometeu vai acontecer na sua vida. Fica firme em Deus. Pastor, não vejo nada acontecer. Ei, eu não ando por o que vejo. Eu não estou vendo nada acontecer aqui, mas eu sei que o céu está trabalhando. Eu sei que o céu está trabalhando. Quando eu era criança, dava trovoada, a gente ficava com medo. Minha mãe dizia para a gente assim: fica tranquilo, é São Pedro arrastando os móveis do céu, está arrumando o céu. A gente: mãe, irmão, a gente era criança e acreditava nisso, que o céu estava trabalhando. Na nossa ignorância religiosa, aí me converto, não vejo nada acontecer. Eu me lembro dessas palavras da minha mãe: tem alguém trabalhando lá em cima para o meu milagre acontecer. Tem alguém trabalhando lá em cima para o meu milagre acontecer. Eu não sei o que você precisa, eu não sei qual é o tamanho do seu problema, mas eu sei que tem um céu trabalhando para o seu milagre acontecer. Aleluia. E qual é o problema, pastor? Que eu não vejo o meu milagre se manifestar. E eu vou terminar. Às vezes algo não acontece conosco, pastor Sérgio, porque a gente não sabe pedir. Pedis e não recebeis, porque você não sabe pedir. E fica tranquilo que eu não vou tirar oferta não, tá? Mas você sabe o que pedir para Deus? Eu aprendi que tudo aquilo que eu for pedir para Deus, eu preciso pensar antes, se quando eu receber, o que vai gerar de benefício para o reino, e não para mim. Eu te pergunto, o milagre que você precisa, vai beneficiar o reino em quê? Eu queria que meu marido se convertesse. O reino vai ser beneficiado em quê? Eu pastoreio, isso é uma história com H, verídica, do meu ministério. Eu pastoreei uma família que a mulher orava, para o marido se converter. O marido se converteu. O marido se tornou um obreiro de excelência. Pastor, pintar? Pinto. Pastor, consertar a cadeira? Conserto. Pastor, precisando do culto? Estou no culto. Ela veio no meu gabinete reclamar: pastor, meu marido não sai da igreja. Eu falei: engraçado, você vinha orar e dizia que ele não saía do bar.
porque ele não saía das pilantragens dele. Agora ele se converteu, tu está reclamando que ele não sai da igreja? Tu quer que ele volte? Você consegue entender que muitas das vezes Deus quer me abençoar, mas Ele vai me abençoar, e o que isso vai gerar de benefício para o reino? Quando eu digo aqui, e não digo brincando, digo sério, que Deus vai dar uma fazenda para cada um, vai dar, vai dar uma casa de praia para cada um, Deus vai abençoar, vai ser bem rico. Aí você fica rico e some da igreja. Eu fico pensando, é melhor ficar pobre no altar do que rico e se afastar do altar. Davi, com toda a riqueza que ele tinha, sabe o que ele diz? Senhor, mas vale um dia na tua presença. Sabe o que Davi estava dizendo? Eu troco os palácios, eu troco tudo para ficar diante de ti. Eu não tenho outro bem, eu não tenho outro prazer. É meu prazer estar na presença de Deus, é meu prazer servir ao Senhor, é meu prazer. Salomão, quando está diante do Senhor, pede-me o que tu quiseres. Senhor, eu quero sabedoria, porque não me pediste riqueza. Eu não só vou te dar sabedoria, mas como vou te tornar o homem mais rico que já existiu na face da terra. Você precisa de um milagre como eu te pergunto, vai beneficiar o reino em quê? Eu quero um carro, vai dar carona para alguém? Vai. Eu quero um salário melhor, vai abençoar alguém? Tem gente que é tão mão de vaca, irmão, mas tão mão de vaca, que Deus deve pensar assim, para que eu abençoei esse miserável? E o pior, o dinheiro não dá para nada. A minha sogra, eu me lembro de algumas coisas que aconteciam com ela, que eu ficava com pena. Às vezes meu sogro sumia, viajava para jogar dama, meu sogro era jogador de dama, e ele saía de casa, sumia, não avisava nada. Vou ali no campeonato, ficava uma semana sem ir, deixava minha sogra com 10 reais. 10 reais. E ela falou assim, Anjo, teu pai deixou 10 reais. E a gente, que isso, mano? 10 reais. Eu nunca vi uma panela vazia da minha sogra. Nunca vi uma panela vazia. E o pior, chegava gente para comer, ela dizia assim, Senhor, multiplica essa comida. E o povo ia comendo. E ela dizia assim, ainda tem mais um pouco. Reino. Buscai o Senhor e a sua justiça em primeiro lugar, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. O que você está pedindo a Deus tem a ver com o reino? O milagre que você precisa tem a ver com o reino? Se tem a ver, pode se preparar. Ao final desses 40 dias, toda resistência ao teu milagre vai cair por terra. Quem recebe essa palavra, fica de pé, dá um aplauso bem forte ao Senhor. Aleluia! Aleluia!